Olá pessoal, vou gravar um vídeo que vai entrar na série que a gente chama de vídeos sobre geografia da população. Então, a posterior eu gravarei outros vídeos falando sobre migrações, falando sobre outros temas, surtos de crescimento demográfico, mas esse vídeo vai ser só sobre conceitos básicos da geografia da população, certo? Então, primeiro conceito básico, né, são os conceitos de população absoluta e população relativa ou densidade demográfica. Não é tão complicado de se entender. População absoluta é a quantidade exata, total, de habitantes de uma área. Por exemplo, quantidade de pessoas que moram na sua cidade, quantidade de pessoas que moram no seu bairro. Então, é a quantidade total, exata, de pessoas que vivem naquela área. População relativa é a relação, como o próprio nome já diz, é a relação dos habitantes com a área, que é também chamada de densidade demográfica. Densidade, denso não é concentração, demográfico é estudo do povo, demo povo, não é? Então, a concentração de pessoas em uma área, certo? Então, coloquei para vocês aqui esses pequenos quadros para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, a gente tem a população absoluta. Como a população absoluta dessa área, não é grande, né? A população absoluta dessa área é grande, que tem 24 habitantes, eu posso dizer que essa área, botei país, mas pode ser considerado uma área A, essa área A é populosa. Por que populosa? Porque a população absoluta é grande, ou pelo menos maior que a área B. No entanto, a área de baixo tem 18 habitantes, é bem menor. No entanto, a área é bem menor também, né? É a metade da área A. Então, essa área, a concentração é maior, a densidade é maior. Então, eu posso dizer que a área de cima é populoso, porque a população absoluta é grande, e a área de baixo é povoada, porque a população relativa é grande, relacionado com a área. A gente pode colocar exemplos. A China tem uma população absoluta absurda, né? 1,8, mais ou menos nesse sentido, bilhões de habitantes, não é? Então tem uma população absoluta muito grande, mas a área também é grande, então não é tão povoada. No entanto, a Suíça, que é minúscula, tem uma população absoluta pequena comparado com a China, mas é povoada, porque o seu território é pequeno e se for relacionar a população absoluta com o território, acaba sendo bem povoada. É nesse exemplo aqui, ó. Aqui seria como se fosse a China, fazendo uma relação, uma proporção, e aqui seria, por exemplo, uma Suíça, certo? Taxa de fecundidade, pessoal. O crescimento demográfico está muito relacionado com a taxa de fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos que uma mulher tem na sua idade fértil, né? Que vai variar de país para país. Por exemplo, Níger, que é um país que fica na África, eles têm cerca de 7 filhos por mulher, né, por casal. O casal tem cerca de 7 filhos. O Afeganistão tem cerca de 6. Estados Unidos tem 3. A Índia, 3 também. China, 2. Interessante que a China e a Índia, que são as maiores populações absolutas do mundo, né, ambas passando de 1 bilhão, lembrando que o mundo só tem 8 bilhões, só a China e a Índia tem mais de 2 bilhões de habitantes, elas estão tentando reduzir, elas estão fazendo política de redução de taxa de natalidade. Então elas estão tentando aos poucos reduzir a sua população. Estados Unidos e Alemanha já fizeram esse processo, né? Já tiveram um surto de crescimento demográfico lá pelo século XVIII, século XIX, e agora já estão diminuindo a sua população. Está mais ou menos fazendo a sua taxa de reposição. Ou seja, eu tenho um casal e ele é reposto aqui, né? Então ele só se repõe. O crescimento fica numa transição de equilíbrio. Singapura, essa população já está começando a diminuir, porque não tem a taxa de reposição, né? Então, o crescimento vegetativo ele vai ser negativo ano após ano. Aqui, interessante para você entender demografia, entender a descrição das populações em geral, é entender o que é pirâmide etária, não é pirâmide de idade. Então, aqui eu tenho, de um lado, as mulheres, né? Aqui as mulheres jovens, aqui as mulheres adultas e aqui os idosos. Do lado esquerdo eu tenho
os homens, não é? E aqui eu vou ter a mortalidade infantil, quanto menor for a mortalidade infantil e quanto maior for a taxa de natalidade, mais largo vai ser o topo da minha pirâmide, a base, desculpe, da minha pirâmide. Aqui eu tenho o tronco da pirâmide, que é mais ou menos a pé, que eu vou explicar já já para vocês com calma. E aqui, quanto maior for a expectativa de vida, quanto menor for a taxa de mortalidade, mais largo vai ser o meu topo. Posterior eu explico melhor esses tópicos, certo? Por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho um país desenvolvido, o que vai acontecer? A taxa de natalidade ela vai acabar sendo pequena, né? As mulheres, a taxa de fecundidade é pequena, as mulheres têm menos filhos, por fatores que a posterior nós explicamos. E o topo dessa pirâmide ele acaba sendo um pouco mais curto. Como a mortalidade infantil é pequena também, não é? Por N motivos, acesso à saúde, aqui os adultos acabam morrendo menos, questão da violência ser menor. Essa população ela acaba, em sua maioria, chegando à idade adulta e à idade idosa. Não é? Então ela tem uma pirâmide quase que como se fosse igual. Não é? Uma pirâmide quase mais parecida com... quase como se fosse ali uma coluna. Não é uma pirâmide na característica que nós conhecemos. Já a pirâmide de um país em desenvolvimento, de um país pobre, ela vai ter essa característica, porque a expectativa de vida é menor, o contrário do país desenvolvido, vão acabar nascendo muitas crianças, né? A taxa de mortalidade infantil grande, então vão chegar poucas pessoas na idade adulta, e a expectativa de vida baixa vai fazer com que o meu topo seja bem estreito, né? Então ela vai se estreitando de fato, vai virando uma pirâmide mesmo na característica geométrica. E galera, como eu prometi para vocês explicar esses conceitos de PEA, né? Que é aquele pessoal lá que está no tronco da pirâmide, né? Que está entre a base e o topo. Então, o que são a PEA? PEA é população economicamente ativa. E PEI, população economicamente inativa. Quem é a PEA? São as pessoas com mais de 10 anos. Isso vai variar de país para país, não é? Mas em média são as pessoas com mais de 10 anos. Integrado ao mercado de trabalho formal ou informal. E os inativos, pessoas menores de 10 anos, estudantes, donos de casa, aposentados, pensionistas que não estão integrados ao mercado de trabalho. PEA e setores, não é? A economia, lembrando, PEA, população economicamente ativa, Como é que está dividida a economia? Ela está dividida em 3 setores. Setor primário é o setor primeiro, né? Setor ali de contato direto com a matéria-prima. Setor de extrativismo, setor de pesca, setor de caça, setor de pecuária, setor de agricultura, o setor de manuseio de matéria-prima. Secundário é o setor de transformação da matéria-prima. Aqui já vai ser o setor de indústrias, não é? E setor terciário de prestação de serviço. Tudo que for prestação de serviço vai ser setor terciário. Professor, prestação de serviço. Uma empresa de segurança que presta serviço para outra empresa, presta serviço, setor terciário. Vendedor, setor terciário. Está vendendo, está prestando serviço. Certo? Então, PEA e setores comparando, né, países por país. Aqui nós temos a Etiópia, que infelizmente é um país pobre, apesar de no seu período lá do século XIX ter sido um país importante, principalmente lá no neocolonialismo, né, mas hoje muito pobre, infelizmente. Estados Unidos, a maior potência do mundo, e o Brasil um país emergente, né, um país que está começando a se desenvolver agora. Características. O setor primário ele tende a ser maior em países pobres, em países em desenvolvimento. Por quê? Na divisão do trabalho, divisão internacional do trabalho, os países pobres, eles vendem matéria-prima. Né? Então vendem, no caso do Brasil, vende soja, vende milho, vende carne, não é? Setor primário. A Etiópia vai ser a mesma coisa, vai vender produtos primários. Principalmente a Etiópia, porque é dependente do setor primário. Não tem um setor, aqui ó, vermelho, não tem um setor secundário bem desenvolvido. Então é totalmente dependente do setor primário. Um país rico, caso os Estados Unidos, já tem um setor industrial forte, né? E principalmente hoje, no contexto atual do just-in-time, do toyotismo, da terceira revolução industrial, existe muito a terceirização. Né?
Então, o setor terciário acaba sendo grande. E o que é a terceirização? Uma empresa, tipo a Ford, ela quebra o seu modo de produção. Então, uma parte da produção fica numa área, outra parte da produção fica na outra, e ela terceiriza. Então, a Volkswagen, a Ford, elas acabam só montando o automóvel, elas não fabricam o automóvel, elas acabam terceirizando a sua produção. Então, por o setor terciário dos Estados Unidos ser alto, acaba tendo esse setor terciário muito grande, né? Por causa da terceirização. O Brasil tem isso, né? Tem muito setor terciário, mas tem muita questão do trabalho informal, né? Do setor de camelôs, no geral, todos os trabalhos informais no geral, que são enquadrados aqui, ó, nos países emergentes, países de população absoluta grande, não tem um setor industrial tão desenvolvido, e as pessoas, como não entram no mercado de trabalho formal, acabam migrando para o trabalho informal. Certo? Um quadro social brasileiro que, infelizmente, existe no Brasil, que nós temos que discutir, não é? Que é a questão da desigualdade social. O Brasil é o quarto país do continente mais desigual do mundo, que é a América Latina. Né? O continente mais desigual do mundo é a América Latina. O Brasil é o quarto. Só fica atrás do Haiti, da Colômbia e da Bolívia. Atrás vem o Brasil. Um PIB alto, né? uma das maiores economias do mundo, mas má distribuída. Que vocês veem aí nos números. Por exemplo, vocês percebem, pessoas que ganham acima de 10 mil, né? Pessoas que têm uma renda acima de 10 mil, são apenas 0,2%. Né? Lembrando que o Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes e apenas 0,2% das pessoas ganham acima de 10 mil. Que ganham de 5.500, apenas 1% da população ganha esse valor. Que ganha de 2.500, apenas 5%. Apenas 5% da população ganha acima de 2.500. E que ganha de 1.600, né? Ganha 1.600, cerca de 2 salários, ou um pouco, nem chega a ser 2 salários, não é apenas 10% dos mais ricos. E abaixo disso, esse número absurdo aqui, pessoal. 83,8% da população brasileira ganha abaixo de 1.600, sendo que boa parte das pessoas ganham muito menos do que isso, né? Boa parte das pessoas ganham muito menos que isso. Aqui um pequeno quadrozinho aqui que vocês possam ler aí, não é? As pessoas salário de cebola, você pega, olha e chora. Aqui vai entrar na questão que é da população brasileira também, né? Que é de brincar com sua própria miséria. E desigualdades enquanto a raça, não é? Além da desigualdade social no geral, ela é dividida, não é? Em relações a raças, em relações a gêneros, em relação a regiões. Então, quando você vai destrinchar a população no geral, fazer um estudo esmiuçado da população, você vai ver que a desigualdade social é mais intensa se a gente for colocar essas características em estudo, tipo raças, não é? As etnias brasileiras. Então você percebe aqui, enquanto a cargos gerenciais, aqui são dados oficiais do IBGE, assim como esse aqui, pessoal, são dados do IBGE. Enquanto a cargos gerenciais, né, 68,6% desses cargos são ocupados por brancos, certo? Enquanto a negros e pardos, 29,9%. Lembrando que a população negra e parda é maior, né? Cerca de 56,6% da população brasileira é declarada pretos e pardos. E quando você vai ver a questão de cargos gerenciais, está bem atrás dos brancos. Taxa composta de subutilização. Aqui, pessoal, são a galera que trabalha, mas trabalha em bico, né? Não tem um trabalho formal e passa boa parte do seu tempo ocioso, né? Poderia produzir muito mais e ganhar muito mais, consequentemente, né? Então, 18,8% dos brancos são subutilizados e 29% dos pretos e pardos são subutilizados. Pessoa abaixo da linha da pobreza, aqui mais absurdo ainda esses dados, né? Pessoas que vivem com a renda inferior a 5,5 dólares, né? Então,
15,4% são brancos e 32,9% pretos ou pardos. Inferior a 1,9 dólares por dia. 3,6% brancos e 8,8% pretos e pardos. Aqui, enquanto a violência está mais vulnerável à violência, taxa de homicídios a cada 1.000 jovens. Isso aqui é um dado de 2008. Os anteriores era de... Isso aqui de 2017, os anteriores eram de 2018. A população branca compõe 34%, os pretos e pardos 98%. Aí se a gente for dividir essa parte aqui, a gente vai ver que os homens, aí é um dado que o homem tem por característica ser mais negativo. No outro slide a gente vai ver que os homens são mais privilegiados enquanto essa desigualdade, mas nesse aqui ele acaba levando a pior, né? Infelizmente, nesses dados aí, dado da questão do sexismo, nesse aqui ele acaba levando o pior. Não, na maioria esmagadora das vezes, ele acaba levando a melhor. Educação, taxa de analfabetismo, né? Aqui é um dado de 2018, pessoal. Então, a população branca ela compõe 3,9%. E a população preta, 9,1%. Se a gente for relacionar com urbano e com rural, a população rural compõe a maioria também, né? Representando a taxa de analfabetismo. Representação política, né? Deputados federais eleitos, 24,4% pretos e pardos, 75,6% brancos, né? Aqui é só você assistir jornais, assistir TV Senado, assistir TV Câmara, que você vê a representação. Você olhar para a sua cidade, ver os vereadores e prefeitos, se são pretos, se são brancos, você vai perceber que esses dados aqui compõem a realidade, né? Infelizmente, o Brasil só teve um presidente negro na sua história, né? E bem há muito tempo, né? Se a gente for voltar para os dias atuais, não há essa representatividade, apesar de ter acontecido uma abertura nos últimos anos. Essa questão da representação política ainda está muito atrás, né? Está muito aquém. Desigualdade quanto ao gênero, né? Aí vocês veem esse gráfico aqui e percebem a diferença, dados também do IBGE, né? A diferença entre homens e mulheres, né? A questão de remuneração, né? A questão de renda. Capitalistas, aqueles que são donos do modo de produção. Aí vocês veem aqui o salário do cara, não é? 5.640 em média dos homens, e as mulheres 3.666, bem abaixo. Eu vou ler aqui só a porcentagem a favor dos homens para não ficar muito cansativo, né? Então vocês percebem que os homens capitalistas recebem 53% a mais que as mulheres capitalistas. Pequeno empreendedor, os homens recebem 18% a mais que as mulheres empreendedoras. Conta própria, não é? Então você não agrícola, 54% dos homens a mais, né? Tem dinheiro em caixa a mais na conta. Conta própria agrícola, 107% a mais em favor aos homens. Especialista autônomo, 41% a mais aos homens. Gerente, 42% a mais aos homens. Em média, os homens recebem, em média, se a gente for fazer uma média de todas essas profissões, o homem recebe 40,55% a mais do que as mulheres. E meu muito obrigado pela atenção, pessoal. O meu objetivo era passar ferramentas a mais para vocês conseguirem chegar por conta própria a esse estudo, aprimorar esse estudo. Eu só estou apenas passando as informações e dados, o conhecimento, quem vai construir é vocês. E até mais, pessoal.